Boa tarde, pessoal. Bem-vindos aqui a mais uma live do Rodando Atacadista. Eu sou o Vini Kitahara, sou um especialista em felicidade corporativa e a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco da ciência da felicidade, falar um pouco da minha história, trazer um pouco de prática e ser algo bem interativo, algo gostoso, leve. A gente está passando por um momento de muita dificuldade no mundo, então trazer um momento de leveza, de bem-estar, de uma coisa agradável e legal é muito bacana. Então já fica o meu agradecimento aqui para o Rodão Atacadista, para todo mundo que eu conheço lá. Um abraço para o Ricardo, para a Vitória, para o pessoal que está assistindo a gente. E bom, como é uma live, já sabe, pode clicar no coraçãozinho, pode pegar o aviãozinho e mandar para os amigos, para os familiares, porque a gente vai ter uma hora aqui para a gente falar de coisa boa, falar de felicidade, de alegria, de bem-estar e o mais importante, falar sobre a ciência da felicidade, trazer pesquisa científica, trazer aprendizados, coisas interessantes que a gente pode compartilhar aqui com vocês. Bom, deixa eu me apresentar então, para quem não me conhece, eu sou o Vini Kitahara, eu fundei uma consultoria de felicidade corporativa. Hoje eu atendo clientes como Deloitte, Suzano, Banco Votorantim, Petrobras, Google, então são alguns dos clientes que a gente atende. E deixa eu contar um pouco da minha história, onde tudo isso começou, onde o Vinícius começou a trabalhar com felicidade corporativa. Acho legal voltar um pouco. E tudo isso começou há mais ou menos 10, 12 anos atrás, quando eu passei por 3 situações de quase morte, e foram 3 anos seguidos, 2008, 2009 e 2010. 2008, meu pai passou a mão no pescoço, sentiu uma bolinha e ele descobriu que ele estava com câncer no pescoço. Ele fez todo o tratamento de químio, de radioterapia, foi meio difícil, complicado, para mim, para minhas irmãs, para minha família. 2009, no ano seguinte, minha mãe ficou 1 mês na UTI até descobrirem, diagnosticarem ela com lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, quando o seu próprio sistema de defesa ataca o seu corpo, e lúpus não tem cura. Então isso aconteceu em 2009. E o terceiro fato foi em 2010. Eu quase morri num assalto em 2010. Eu estava na casa da minha namorada, hoje minha esposa, Carol. 3 assaltantes armados entraram na casa dela. A gente ficou refém do assalto durante 3 horas. E teve um momento específico que eu achei que eu ia morrer. Um dos assaltantes, ele entrou na casa, entrou armado no quarto, começou a apontar para todo mundo, falou que ia matar todo mundo. Eu nunca tinha passado por uma situação de quase morte. Essa foi a primeira vez. E na minha experiência, passou um filme da minha história, da minha decisão, das minhas escolhas. E no final desse filme veio um questionamento muito forte, que foi: e se eu morrer agora? Valeu a pena? Era isso que eu queria ter vivido? E eu confesso aqui para vocês que em 2010 a minha resposta era não. Não valeu a pena. Eu não dei o máximo do amor para as pessoas que eu amo, eu não dei o máximo do potencial, eu não estava feliz. E descobrir isso foi algo muito importante, transformador. E quando você passa por situações de quase morte, a sua vida muda completamente. E graças a Deus, eu tive uma segunda, terceira chance. Meu pai tratou o câncer, está bem, está vivo até hoje. Minha mãe tratou o lúpus, não tem cura, tem altos e baixos, então ela continua tratando, mas ela está bem, está aqui com a gente. E eu saí com vida do assalto. E quando a gente ganha uma segunda chance, a gente não quer desperdiçar. E eu falei, poxa, deixa eu fazer essa vida valer a pena. Deixa eu aproveitar isso ao máximo possível. E aí a gente começa a pensar, poxa, o que é fazer a vida valer a pena? Como que eu faço a vida valer a pena? E aí eu pensei no meu objetivo, e aí eu percebi que um objetivo levava a outro objetivo, e um outro objetivo levava a um objetivo. E se você aprofundar, você vai perceber que todo mundo tem um objetivo comum e igual, que é a tal da felicidade. Felicidade é o objetivo final, todo mundo tem, todo mundo busca felicidade. E eu me dei conta que eu nunca tinha estudado felicidade, eu nunca tinha aprofundado, eu nunca tinha dedicado. E eu cometia um erro que, conversando com as pessoas, eu descobri que era um erro comum. A gente associa muito felicidade a uma coisa futura. É muito comum as pessoas falarem, eu vou ser feliz quando eu me aposentar, ou quando eu ficar financeiramente dependente. Então a gente sempre acha que eu vou ser feliz lá na frente, no futuro. Mas quem garante que a gente vai ter os próximos 30, 40, 50 anos para ser feliz? Quem garante que as pessoas que a gente ama vão estar aqui daqui 30, 40, 50 anos? Então, este olhar de eu preciso priorizar a felicidade
foi algo muito importante para mim. E em 2010 eu virei uma chave. Quando a gente passa por uma situação de quase morte e a gente sobrevive, a gente tem uma segunda chance, a gente não quer desperdiçar. A gente quer falar assim, pô, essa chance aqui eu vou abraçar com unhas e dentes e aí eu vou priorizar a minha felicidade, vou me dedicar a isso. E aí acho que surge um senso de urgência e uma coragem para colocar isso de pé, para dedicar a isso. E foi o que eu fiz. Então eu aprofundei e eu me dei conta que eu nunca tinha estudado felicidade. Eu nunca tinha lido nada sobre isso. A faculdade não me ensinou, a escola não me ensinou, os meus pais não falavam sobre isso. E eu falei, poxa, eu preciso então ir atrás. E foi o que eu fiz. De 2010, eu dediquei 100% do meu interesse, dos meus estudos, a ler todos os livros que eu conhecia sobre felicidade, a estudar, a fazer cursos e aprofundar. Isso foi ótimo, foi maravilhoso, me ajudou bastante. E a ideia aqui nessa live é compartilhar alguns dos ensinamentos, algumas ciências, algumas pesquisas com vocês. É a ideia aqui de hoje. Bom, eu vou começar contando uma das pesquisas mais longas sobre felicidade. Ela foi feita pela Universidade de Harvard. Ela demorou 80 anos para ser concluída. Ela é tão longa que tiveram 4 pesquisadores-chefes. Começou um pesquisador-chefe, pegou crianças muito pequenas e começou a acompanhar ela ao longo da vida. E aí, este primeiro pesquisador, ele morreu. Um segundo pesquisador-chefe assumiu, mais 20 anos, ele morreu. O terceiro assumiu, ele morreu. O quarto assumiu e finalizou. Ela é tão longa, ela demorou 80 anos. E ela identificou o que traz felicidade no longo prazo. E aí a minha pergunta até para vocês que já estão assistindo. Vocês sabem? Vocês já ouviram falar dessa pesquisa? Escreve aqui no chat, comenta. Você conhece o que Harvard concluiu que traz felicidade no longo prazo? Essa é uma coisa que eu vou contar daqui a pouco, mais para frente. Mas é isso, né? Quando eu faço essas palestras, workshops nas empresas, eu sempre faço essa enquete e pouquíssimas pessoas sabem. Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento. E é algo curioso, por quê? Todo mundo quer ser feliz. Quando eu pergunto assim, quem quer ser feliz? Levanta a mão. 100% das pessoas levantam a mão e querem ser felizes. E aí eu pergunto, quantas pessoas estudaram sobre felicidade até hoje? Pouquíssimas pessoas levantam a mão. Quantas pessoas conhecem o que a Universidade de Harvard provou que traz felicidade no longo prazo? Quase ninguém sabe. Isso é algo que chama muita atenção. Será que não seria importante a gente saber? Será que não seria importante a gente estudar isso? Será que não seria importante a gente ter esse conhecimento o quanto antes? Ou eu vou esperar os próximos 30, 40, 50 anos para saber sobre isso? Eu vou esperar eu me aposentar para um dia pensar sobre isso? E não, a gente precisa saber agora. Ter esse conhecimento é muito importante. Saber essas informações vai ajudar você a tomar melhores decisões. Conhecer o que a ciência fala sobre felicidade ajuda muito. Então, fica aqui com a gente que daqui a pouco eu entro em mais detalhes. Voltando à minha história, eu tive esse despertar para priorizar a felicidade. Felicidade era algo que eu deixava para depois. Eu não priorizava, eu não falava assim, eu tenho que ser feliz agora. E eu tive então essas três situações de quase morte muito de perto que me fizeram despertar para isso. E eu estava, em 2010, terminando a faculdade, eu estava terminando o INSPER, muitas pessoas que fazem INSPER estavam mirando trabalhar em banco de investimento, e aí eu confesso uma coisa para vocês. Sabe qual que era o meu sonho de 2010? O meu sonho era ser rico o mais rápido possível. E aí quando a gente quase morre, a gente percebe que o recurso mais importante da vida não é o dinheiro, e sim o tempo. O recurso mais importante da vida é o tempo. E aí eu mudei completamente, né? Eu tava querendo, deixa eu fazer uma carreira para ganhar muito dinheiro muito rápido. E aí eu tava indo nessa direção, quase perdi os meus pais, quase morri, e aí eu falo, não vale a pena, não é isso, correr só pelo dinheiro não faz sentido. Mudei completamente, priorizei a felicidade, vi que o mais importante é o tempo, como eu uso o meu tempo. O tempo é o único recurso que não volta. Se você gastou o seu tempo hoje, ele não vai voltar. Dinheiro, ele vai e volta, ele aumenta e diminui. O tempo, ele não volta. Aprender isso foi muito importante. E aí, quando a gente passa por situações assim, a gente toma novas decisões.
E aí eu mudei de carreira completamente, né? Eu estava indo para uma direção de trabalhar para ganhar dinheiro, é isso que era importante. E aí quando eu quase morri, eu falei, não, deixa eu trabalhar com algo que faça sentido para mim, algo que tenha significado, algo que eu possa contribuir para os outros. E aí eu fui trabalhar com uma pessoa até conhecida no meio, ele chama Robert Wong, ele foi presidente da Korn Ferry 15 anos. Korn Ferry é uma das maiores empresas de recrutamento de altos executivos do mundo, desenvolvimento de liderança, então eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Ele escreveu um best-seller chamado O Sucesso Está no Equilíbrio, e ele dava coaching para presidentes de empresa. Então foi muito legal a experiência que eu tive com ele. Eu trabalhei lá durante 5 anos, e durante 5 anos eu tive a oportunidade, o privilégio de conversar com mais ou menos 1.500 executivos, diretores, diretoras, presidentes de empresa, e é um aprendizado muito grande, mas algo me chamou a atenção. Eu estava falando só com pessoas muito bem-sucedidas e ricas, mas várias delas estavam infelizes. Eles falam assim, como assim? Várias delas estavam infelizes. Várias delas procuravam o serviço de recrutamento de executivos para trocar de emprego. E eu falei, não, a faculdade, as revistas, os jornais sempre falam, busque sucesso, busque sucesso importante. E aí eu tô falando com pessoas muito bem-sucedidas e ricas e isso não era suficiente para a felicidade. Então isso foi um segundo despertar para mim. O primeiro despertar foi na vida pessoal, questão de saúde, questões de quase morte, mas esse segundo despertar foi para a carreira, para a vida profissional. Você fala, poxa, como assim? Esse olhar para felicidade, as pessoas não estão percebendo isso na carreira, então isso me chamou muita atenção, isso foi algo que me marcou e eu falei, deixa eu estudar ainda mais isso, deixa eu aprofundar. Então durante o dia eu trabalhei com recrutamento de altos executivos e à noite eu comecei a estudar tudo mais. Em 2013 eu falei, deixa eu aprofundar os meus estudos, deixa eu ainda mais conhecer sobre felicidade. E aí eu procurei para ser aluno de uma escola de felicidade. E eu comecei a procurar, e sabe qual que foi a minha surpresa? Eu não encontrei. Não tinha uma escola de felicidade em 2013. E aí você fala assim, eita, como assim? Problemas muito menores, a gente tem um lugar especializado para isso. Por exemplo, se eu tô com uma dor de dente, quem que eu procuro? Eu procuro um dentista. O dentista, ele fez faculdade, 4 anos só estudando isso, só trabalha com isso todos os dias, e ele resolve um problema específico, uma dor de dente. E se eu quero ser feliz, eu quero aprofundar nisso, quem que eu procuro? E aí eu não encontrei, não tinha nenhum lugar especializado nisso. Tem várias coisas que tangenciam, mas não tinha nenhum lugar específico com relação a estudar sobre felicidade. Eu fiquei surpreso, mas eu pensei, poxa, nos Estados Unidos deve ter alguma coisa. Os Estados Unidos eles sempre estão inovando, deve ter algo adiantado. Nos Estados Unidos deve ter alguém que deve estar estudando sobre isso. E aí eu fui para os Estados Unidos, comecei a pesquisar e aí eu descobri Universidade de Harvard, um dos cursos mais populares de psicologia positiva, felicidade. Curso em Yale, curso em Berkeley, Stanford. Eu falei, nossa, que material maravilhoso. Ótimo, comecei a estudar, a aplicar comigo e deu certo. Eu falei, quer saber? Deixa eu oferecer isso no Brasil. Aí eu fui no Brasil, voltei e falei assim, deixa eu oferecer e criei esse conceito de uma escola de felicidade. Então a minha empresa que chama Winning, ela começou com uma escola de felicidade e começou em 2013 oferecendo esse curso para as pessoas estudarem, trazerem esse assunto para o seu dia a dia, felicidade. E foi uma grata surpresa, uma questão de geração, acho que a minha geração, ela se interessa, ela gosta desse assunto, começou a procurar, então a demanda pelo meu trabalho começou a ser muito alta. E para vocês terem uma ideia, eu sou de uma família de classe média de Santo André, eu nunca imaginei empreender. E de repente, em 2014, eu estava tendo um impacto nas pessoas e um retorno financeiro maior do que eu tinha com o meu trabalho como recrutador durante o dia. Então aquilo foi uma surpresa, eu falei, caramba, nunca imaginei empreender e de repente eu tenho uma oportunidade de negócio. E é interessante, né? Quando a gente acha que a vida está decolando, tudo está indo certo, a vida vem e dá uma rasteira na gente. Ela não é do jeito que a gente quer, e nunca é. E eu estava decolando, né? Profissionalmente tudo estava dando certo, durante o dia eu entrevistava altos executivos, à noite eu estava empreendendo com uma escola de felicidade, tudo estava indo maravilhosamente bem. Só que a minha namorada na época, hoje minha esposa, Carol,
ela passou no MBA do MIT nos Estados Unidos, em Boston, e ela ia morar 2 anos fora. E eu tinha que tomar a decisão. Será que eu namoro à distância durante 2 anos ou eu largo tudo aqui para ir com ela? E foi muito difícil. É uma decisão muito complexa você escolher entre trabalho ou coração. E eu tenho até uma confissão aqui para fazer para vocês. Eu confesso que eu falei, Carol, vai você primeiro, a gente fica à distância. Só que alguns amigos meus estavam namorando no Brasil e passaram no MBA e foram para os Estados Unidos antes. Eles chegaram lá, festa todo dia, gente inteligente, bonita, bacana. O que aconteceu? Eles terminavam o namoro para ir curtir a vida. Aí eu falei, não, pera. Com essa situação o jogo muda. Eu não quero perder a Carol, eu não quero correr esse risco. Então, entre escolher o coração, a Carol, e a carreira, eu vou ter que ser walk the talk, né, uma expressão em inglês que é ser consistente. Eu falei, fundei uma escola de felicidade, coração é mais importante. É muito mais difícil escolher a mulher da sua vida do que um bom trabalho, e aí eu tive que tomar essa decisão. Eu larguei tudo que eu estava aqui no Brasil para ir me mudar para os Estados Unidos para ir com a Carol. Foi difícil, não é fácil. Hoje, olhando que deu tudo certo, é maravilhoso, mas lá atrás é tomar um risco que a gente não imagina. Imagina, você vai ter que ficar 2 anos fora sem trabalho, sem nada, e com tudo. E eu fiz. Mas empreender é foco. E foi a primeira vez que eu dediquei 100% do meu tempo para dedicar ao meu negócio, né? Então a gente está fazendo uma live de empreendedorismo. Vocês estão assistindo aí, vários são empreendedores. E empreender é difícil, muito difícil. Tem altos e baixos, a gente toma alguns riscos, a gente toma alguns tombos. A nossa paixão ela é tão grande que faz a gente até não acreditar, não fazer conta certinho, porque se você para e faz a conta, às vezes nem vale a pena. O empreendedor é aquele corajoso que toma risco, que faz coisas inconsequentes e às vezes elas dão certo. E foi o que eu fiz, larguei tudo, fui para lá e algo interessante aconteceu. Por quê? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei nos Estados Unidos, o MIT fica em Boston, eu cheguei lá e eu montei uma turma gratuita da Escola de Felicidade para as esposas e maridos dos alunos brasileiros de MBA do MIT e de Harvard. E aí foi muito interessante porque depois de 2 meses, os alunos viraram para mim e falaram assim, Vini, a minha esposa está mais feliz, o meu marido está mais feliz, como que eu posso retribuir o bem que você tem feito para minha família? Aí eu falei, nossa, como assim? Vocês são alunos de MBA, consultores, McKinsey e BCG, que são consultorias estratégicas internacionalmente conhecidas. Eu falei, gente, se vocês quiserem me dar uma consultoria de graça aqui para montar o meu negócio, que eu estou começando um negócio do zero, eu faço essa permuta. Eu dou a aula da Escola de Felicidade de graça para os seus parentes e vocês me ajudam com essa consultoria estratégica para montar o meu negócio. E eles toparam. Então, durante 2 anos eu tive essa consultoria desses alunos de MBA brasileiros, tanto do MIT quanto de Harvard, e foi maravilhoso. Foi muito importante. E aí a gente, em conjunto, definiu que a gente ia desenvolver em 3 etapas a minha empresa. Qual que era a primeira etapa? A primeira etapa era atender pessoa física online, com esse conceito de felicidade. A segunda etapa era atender pequenas e médias empresas, com o conceito de felicidade corporativa. E a terceira etapa, atender grandes empresas. E foi o que eu fiz. Então, em 2015, eu entrei nas redes sociais, Instagram, Facebook, e aí, em 2015, tinha 300 seguidores. 300 seguidores era basicamente os amigos e familiares. Eu era aquele que mandava assim, pô, fulano de tal, me segue, me ajuda e tudo mais. E empreender um pouco é isso, né? É colocar a cara a tapa, é receber um monte de não, é pedir ajuda dos amigos. E começou com 300 seguidores durante 2015. De 2015 para 2016, já pegou um pouco de tração. Foi para 16 mil seguidores. Então você via que as pessoas se interessavam, queriam saber mais sobre felicidade. E aí de 2016 para 2017, a gente teve um salto de patamar. A gente saiu de 16 mil seguidores para quase 70 mil seguidores. E teve um motivo específico para isso. O Luciano Huck, ele foi dar uma palestra na Brasil Conference, que é uma conferência organizada pelos estudantes do MIT e de Harvard, e ele falou assim, já que eu estou em Boston, eu queria entrevistar brasileiros que estão inovando por aqui. Aí a produção do programa entrevistou mais ou menos umas 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, eles gravaram com mais ou menos 9,
e dessas 9, 5 foram pro ar no Caldeirão do Hulk. E uma das histórias foi a minha. E eu lembro que eu descobri o poder da televisão aberta quando isso aconteceu, porque em 15 minutos aumentou 15 mil seguidores o meu Instagram. Eu lembro que eu olhava o celular e eu ficava assustado. Eu falava assim, meu, parece que travou aqui o meu celular. Começou a tela a ficar congelou de tantas pessoas estavam seguindo. E eu não sei se vocês se recordam, mas o Luciano Huck, a Angélica e a família, eles quase morreram num acidente de avião em 2015 para 2016. E quando eu contei a minha história, que a partir do momento que eu passei por uma situação de quase morte, eu tive esse despertar para a felicidade, para priorizar a minha felicidade, o Luciano falou, eu também. Quando eu quase morri, eu entendi a importância de priorizar isso, de colocar isso na pauta. E ele conversando comigo, ele falou, nossa, eu tenho uma vida profissional muito mais bem-sucedida do que eu imaginei. Hoje eu acumulei um patrimônio muito maior do que eu imaginei. Eu sou casado com uma pessoa que, na infância, quando eu era pequena, ela já era uma artista famosa. Então, assim, tudo que eu tive, eu tenho hoje é muito maior do que eu imaginei. E aí, quando eu quase morro, né, com a família, você fala assim, nossa, o que é importante para eu ser feliz? E ele acredita muito de devolver para a sociedade, contribuir, né? Como consigo fazer um impacto positivo, e a gente se identificou bastante, e ele quis até divulgar o trabalho, né? Então, para quem assistiu ou quem quiser procurar no YouTube, ele divulga o nosso Instagram. Se você quiser olhar também, é @felicidade.vinning, você vai encontrar o nosso Instagram, e foi muito importante porque deu projeção, a Escola de Felicidade Online Vinning deu certo, funcionou, e então dessa parte de atender pessoa física foi ótimo. Em 2017, a minha esposa, a Carol, ela termina o MBA do MIT, a gente volta para o Brasil e eu vou para a segunda etapa, que é atender pequenas e médias empresas. E aqui é importante passar 2 recados que eu sempre falo. Acho que essa é uma das partes principais aqui da minha live, da minha palestra. Primeiro ponto, felicidade é uma coisa muito pessoal, é individual. Então a gente não tem a pretensão de ensinar felicidade. Felicidade não se ensina. Felicidade é uma coisa muito individual de cada um. Só que ao longo desses anos, a gente descobriu que as pessoas têm 2 defeitos de fábrica. E até hoje, né, são 10 anos fazendo palestras e eventos, eu sempre pergunto assim para a plateia, pessoal, se tiver alguém aqui que não tem um desses 2 defeitos, por favor, levanta a mão, eu preciso conhecer o seu caso, porque até hoje todo mundo tem um desses 2 defeitos. Quais são? Preguiça e procrastinação. Preguiça e procrastinação. Se alguém que estiver na live aí não tiver um dos 2, manda mensagem, manda um direct, eu preciso conhecer, eu preciso dar o seu caso, a gente te leva lá para os Estados Unidos para a gente estudar, porque todo mundo tem preguiça e procrastinação. Só que quando eu falo de autocuidado, isso se exponencializa, isso se aumenta e muito. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Entre responder um e-mail do trabalho e cuidar de mim, eu respondo um e-mail do trabalho. Entre resolver o problema de alguém e cuidar de mim, eu resolvo um problema de alguém. Fazer isso durante um mês, ok, tudo bem, não tem problema. Mas se eu fizer isso durante 1 ano, se eu fizer isso durante 5 anos, se eu fizer isso durante 10 anos, isso começa a virar um problema. E aí a gente olha, quais são as 3 doenças do século XXI de acordo com a OMS? Depressão, ansiedade e déficit de atenção. Isso é uma coisa sistêmica, as pessoas elas estão ficando doentes. Um outro ponto, tecnologia. A tecnologia ela é ótima, ela vem aqui para ajudar, para trazer facilidades. Só que ela traz um outro lado um pouco complicado. Com a tecnologia, celular, computador, a gente começou a trabalhar final de semana, à noite, 24/7. A gente não consegue mais separar o que é trabalho e o que é vida pessoal. Então a gente está o tempo inteiro conectado. E aí a gente sempre está se cobrando, pressionando, a gente não sabe mais separar o que é algo positivo e negativo. E aí você vê um aumento gigante no número de burnout, esgotamento, ansiedade. E aí vamos parar e pensar, quantas horas em média por dia as pessoas passam trabalhando? Escreve aí no chat aí, quantas horas em média. E eu tenho aqui a ajuda do Lucas, o Lucas está aqui assessorando, vendo os comentários, então Lucas, depois me comenta aí quantas horas em média o pessoal trabalha. E eu vou falar alguns dados, alguns números para vocês.
em média, a gente passa 10, 12 horas. É muito frequente eu ouvir que as pessoas passam 12 horas em média por dia trabalhando. Então a gente passa muito tempo no trabalho. Lucas, tem aí alguns números? O que o pessoal comenta? Então, por enquanto, Vinícius, o pessoal está falando aqui isso aí mesmo, de 9 a 11 horas, 10 horas. 12 horas por 12 dia. Horas, Depois conta o recorde aí. Eu já ouvi gente falando 14, 15 horas. conta sim. Então imagina, é muitas horas que a gente passa no trabalho. E aí a gente começa a perceber, falar, poxa, eu passo mais tempo no trabalho do que com a minha família. Eu passo mais horas trabalhando do que com as pessoas que eu amo, que são importantes. E aí a gente pega aquela pesquisa que eu falei no começo da live, a pesquisa mais longa feita sobre felicidade. Foi feita pela Universidade de Harvard, ela demorou 80 anos para ser concluída e agora eu vou dar a resposta. Os dados cruzaram e falaram: o que traz felicidade no longo prazo são os bons relacionamentos. É você estar bem com a sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Isso é fundamental para a sua felicidade, é isso que é importante. Se a gente passa 10, 12, 14 horas por dia no trabalho e a gente não cria relações, vínculos de qualidade, a gente vai ter problema, a gente começa a associar trabalho a uma coisa ruim, a uma coisa chata. E aí você vê o nível de burnout, ansiedade, o trabalho ele toma muito do nosso tempo. Se ele não for algo que eu tenho boas relações, não for algo que eu goste, que tem um clima bacana, aquilo começa a ser causador de uma dor ao invés de ser um problema. E aí a gente entendeu isso e a gente começou a criar programas dentro das empresas para trazer e trabalhar exatamente o que a ciência da felicidade ela descobriu. E a gente começou a ajudar o mundo corporativo, ao invés de ser um problema e causar essas dores nas pessoas, ser um espaço também de solução, ser um espaço de combater isso. A gente identificou, este é um problema muito grande. Vamos começar a atacar? Vamos começar a colocar na agenda? Vamos começar a ter reunião sobre isso? E é muito importante. Nos últimos anos, o meu trabalho diário é falar com diretores, executivos, e aí eu sempre pergunto, ao longo da sua vida inteira, quantas reuniões de felicidade corporativa você teve na sua vida até hoje? E eu tenho uma estatística que quase todos, se não todos, dão a mesma resposta. 0. Eu nunca tive uma reunião com essa pauta felicidade corporativa. E a gente começou a trazer isso para o mundo corporativo, para trazer programas, e começou a ser maravilhoso. As pessoas sim precisam, gostam, precisam conhecer a ciência, precisam aprender sobre esses conceitos. E a ideia aqui hoje dessa live é trazer mais informação e até um pouco de atividade prática para vocês. Então, contextualizando, eu vou também abrir espaço para vocês sempre fazerem perguntas, tirarem dúvidas. E acho que tem uma pergunta, certo, Lucas? Temos alguma pergunta aí? Isso, perguntaram o que eu deveria priorizar em relação à felicidade. Legal, ótima pergunta. Como que chama a pessoa? Você consegue ver, Lucas? Ela tá com o nickname aqui, a gente não sabe o nome da pessoa, tá com um nick ali. Bom, o que a gente deveria priorizar na nossa felicidade? Bom, a resposta que eu dou é a seguinte: dedicar tempo para sua felicidade. Quantas horas por dia você para pensar? Quando que você estudou sobre felicidade? E, em geral, as pessoas nunca estudaram, as pessoas nunca foram atrás disso, as pessoas nunca dedicaram tempo para isso. Então, uma analogia que é legal falar sobre felicidade, e demorou alguns anos para eu descobrir, é que felicidade é um grande guarda-chuva, e tem várias vertentes embaixo da felicidade. Um exemplo bom para vocês entenderem é música. Música é um termo geral que é um grande guarda-chuva. Quando a gente fala de música, tem várias vertentes na música. Então tem o samba, tem o funk, tem o rock, tem o eletrônico. São tribos completamente diferentes. Quando a gente fala de felicidade, é um grande guarda-chuva que tem várias vertentes também. Então tem o pessoal que quer viajar o mundo, que isso vai trazer felicidade. Tem o pessoal que é um pouco mais espiritualizado e o foco é esse. Tem pessoas que o foco é dinheiro. E tem uma vertente que é a felicidade no trabalho. E é o que eu acredito que a gente deveria começar a trazer esse conceito de, se a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, a gente deveria trazer essa pauta para as lideranças falarem, para vocês falarem, para a gente entender que
eu preciso estar bem no trabalho, eu preciso focar no meu bem-estar e eu passo a maior parte do meu tempo focado nesse dia a dia. Lucas, temos uma próxima pergunta? Temos. Perguntaram se existe algum livro que você recomendaria sobre felicidade, sobre esse tema. Sim, tem vários livros que eu quero recomendar para vocês. Eu separei aqui um especial até que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A Ciência da Felicidade, do Luiz Gazziri. Ele é um livro que traz várias pesquisas científicas. Então, várias universidades fizeram sempre muitas pesquisas e aqui você consegue aprofundar, conhecer vários estudos científicos sobre a ciência da felicidade. Alguns outros que eu recomendo, por exemplo, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é o do professor Sean Achor, ele escreveu também e é muito bacana. Tem vários vídeos na internet, se você der um Google e colocar felicidade, a ciência da felicidade, psicologia positiva, você vai poder ter muito conteúdo, muito conhecimento com relação a isso. E é isso, é muito importante a gente virar a chave. Eu gosto de sempre trazer esse pensamento, né? Qual que foi o dia que você decidiu priorizar a sua felicidade? Todo mundo tem um dia que marca, né? Então, a gente sabe o dia do nosso aniversário, a gente sabe o dia que a gente passou na faculdade, a gente sabe o dia que a gente foi pedido ou pediu em casamento. Qual que foi o dia que você virou a chave e falou assim, nossa, daqui em diante eu vou priorizar a minha felicidade? O meu dia foi quando eu quase morri em 2010 naquele assalto. Eu falei, nossa, daqui em diante eu vou priorizar as relações das pessoas que eu amo, eu vou priorizar aquilo que me faz bem, eu vou priorizar estudar, aprender, são coisas que eu comecei a priorizar. Então, este olhar é muito importante. Vire essa chave. Será que eu estou dedicando tempo para isso? Será que eu estou estudando? Será que eu estou falando com pessoas que estão buscando esse conhecimento? E quanto mais você se cercar de ciência, informação e até mesmo do ambiente que você trabalha, é extremamente importante. Bom, deixa eu contar de alguns aprendizados, de alguns estudos que eu aprendi e já vou trazer aqui para vocês. Tem um estudo muito interessante feito pela Universidade da Carolina do Norte que ele descobriu a proporção da felicidade. Existe algo que se chama a proporção da felicidade. Como que funciona esse conceito? Quando eu descobri, eu achei muito interessante. Vocês sabiam que para cada uma coisa negativa, você precisa de 3 a 5 coisas positivas para equilibrar? Quando eu descobri isso, eu falei assim, caramba, como assim? Para cada emoção negativa que você vive, você precisa de 3 a 5 coisas positivas para equilibrar. E eu falei, cara, se eu soubesse disso antes, a minha expectativa com relação ao mundo era completamente diferente. Eu achava que uma coisa negativa bastava uma positiva que ia ficar igual. Mas não. Para cada uma coisa negativa, para você se sentir neutralizado, você precisa de 3 positivas. Para exemplificar, imagina que eu briguei com a minha esposa ou com o meu chefe no trabalho, dei uma mancada. Essa é uma emoção negativa. Para eu ficar bem com essa pessoa, eu achava, eu fiz uma coisa positiva, já igualou. Mas aí eu senti, poxa, minha esposa não está 100% ainda, o meu chefe está meio desconfiado. E eu entendi, para que a pessoa ficasse zerada, ela precisava de 3 a 5 coisas positivas. Quando você entende essa lógica, você fala assim, nossa, agora minha perspectiva com relação ao mundo muda. Toda vez que eu faço algo negativo, eu preciso de 3 a 5 para igualar. E do mesmo jeito, se eu tiver um saldo positivo, muitas coisas que trazem emoções positivas, se eu escorrego, tenho alguma coisa negativa, eu tenho um saldo e vou equilibrando. Este olhar foi algo bem interessante. Um segundo ponto com relação à felicidade são os bons relacionamentos. Um dos pilares de bons relacionamentos é o amor. Então, assim, todo mundo busca bons relacionamentos. Amor é um pilar muito grande. E aí tem um best-seller, um livro que se chama As 5 Linguagens do Amor. Alguém aqui já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor? Então, quem conhece, escreve aqui 5 linguagens do amor. Esse livro transformou as minhas relações pessoais. Eu recomendo muito. Temos uma pergunta sobre isso, Lucas? Temos uma pergunta do Rony Frank. Ele pergunta, o que você acha sobre viver com pouco dinheiro, mas ser feliz? Perfeito. Ótima pergunta. E felicidade, tem vários estudos
que provam que não necessariamente você ter muito mais dinheiro vai te fazer feliz. E a gente conhece casos, né, de pessoas que talvez não tenham uma situação que estão sobrando dinheiro e conseguem ser felizes, sim, também, sem necessariamente o dinheiro. E quantas pessoas que são muito ricas e são infelizes? Então, essa relação de felicidade com o dinheiro, não necessariamente ela é 100%. Então, entender que eu posso ser feliz mesmo estando com situações financeiras complicadas é importante, porque não depende do dinheiro para minha felicidade. Claro, a gente tem consciência que o dinheiro ajuda. Quando a gente passa por situações básicas, ter dinheiro contribui bastante. Mas chega um ponto, e tem algumas pesquisas científicas que falam isso, que quando você tem a sua segurança, as suas necessidades básicas atingidas, o dinheiro em si, muita gente acha que vai trazer muita felicidade, e é isso que eu preciso, mas tem vários outros elementos de relações humanas, de emoção, de conexões, que o dinheiro não compra. O dinheiro, eu lembro que eu ouvi muitas palestras e aprendizados de pessoas muito ricas. E eu lembro que teve até um bilionário, o Flávio Augusto, que ele falou: o dinheiro, ele pode comprar a cama que você dorme, mas ele não compra o seu sono. Então, conseguir dormir, o dinheiro, ele pode comprar as flores para alguém, mas ele não compra o amor das pessoas. E quando a gente fala de felicidade, o amor, ter um sono, estar em paz, é muito importante. Então, essas informações ajudam a gente. Pesquisar sobre isso ajuda a gente. Então, muito legal, obrigado pela sua pergunta. Bom, voltando aqui às 5 linguagens do amor. Esse livro, esse best-seller, ele é muito interessante e ele transformou as minhas relações pessoais. Então, vou contar para vocês um pouco desse conceito das 5 linguagens do amor. Todo mundo gosta de receber amor, todo mundo gosta de amar. E esse livro explica que existem 5 linguagens do amor. E a palavra-chave aqui são linguagens. Por quê? Tudo que eu estou falando para vocês, vocês estão me entendendo. Se eu estivesse falando as mesmas palavras em japonês ou em russo, provavelmente vocês não estariam entendendo nada. E é isso, 5 linguagens do amor. Quando eu falo em português, eu falo a linguagem que você entende e aí ótimo. Quando eu falo numa outra língua, pode ser que você não entenda e você não perceba e não sinta que eu estou demonstrando amor para você. Então, eu vou explicar quais são as 5 linguagens do amor. Quem estiver assistindo, se puder escrever aí para deixar marcado. E aí eu vou contar 2 histórias como transformou a minha vida esse conceito. Quais são as 5 linguagens do amor? Primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. O que são palavras de afirmação? É falar eu te amo, parabéns pelo seu trabalho, elogiar a pessoa. Então, palavras de afirmação são elogios, reconhecimento. Essa é a primeira linguagem do amor. Segunda linguagem do amor, tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? A pessoa vai ver um filme, assiste junto comigo. A pessoa vai na farmácia, vamos junto comigo. Você está conversando com a pessoa está prestando atenção em você. Ela está ali 100% focada. Então, isso é tempo de qualidade. Essa é uma segunda linguagem do amor. Terceira linguagem do amor, atos de serviço. O que são atos de serviço? É a pessoa fazer algo para você. Então, ela preparou um jantar, a pessoa lavou o carro, preparou um relatório, fez um serviço para você. Então, atos de serviço é a terceira linguagem do amor. Quarta linguagem do amor, toque físico. O que é o toque físico? Um beijo, um abraço, um carinho, um cafuné. Toque físico é a quarta linguagem do amor. Quinta linguagem do amor, presente. Presente é a quinta linguagem do amor. A gente está muito acostumado a Natal, aniversário, receber presente, uma lembrança. Então, essa é a quinta linguagem do amor. Pare e pense, você que está assistindo a live, qual que é a linguagem do amor que você mais gosta de receber? Escreva aqui no chat qual que é a que você mais gosta de receber. Como que você se sente amado? Quando as pessoas fazem, qual linguagem você se reconhece? São palavras de afirmação? Tempo de qualidade com você? Atos de serviço? Toque físico ou presente? Escreve aqui pra gente. E aí o Lucas daqui a pouco conta pra gente qual que é a linguagem que as pessoas
gostam mais de receber. E aí, eu vou contar 2 histórias que transformaram as minhas relações, dado este conhecimento das 5 linguagens do amor. Primeira história, minha mãe. A minha mãe, a vida inteira, reclamou de mim que eu não arrumava a cama. Vinícius, arruma sua cama, Vinícius, arruma sua cama. Eu odeio arrumar a cama. Pra mim não faz sentido. Eu acordo, eu que volto pra cama, ninguém vai ver se ela tá bagunçada ou não, eu não ligo. E aí eu sempre me incomodei. E minha mãe falou, arruma sua cama, eu nunca arrumava, a gente brigava. Quando eu li as 5 linguagens do amor, eu entendi. A linguagem do amor que minha mãe se sentia amada era atos de serviço. Quando eu fazia atos de serviço para ela, ela falou assim, nossa, parabéns, ótimo filho. Eu arrumava a cama, Vinícius, como eu gosto de você. Quando eu lavava a louça, esse filho é muito bom. Quando eu levava minha avó no hospital, olha que maravilha de filho. Eu entendi que ela se sentia amada quando eu fazia serviço para ela. E eu falei, nossa, deixa eu fazer isso na linguagem dela. E eu estava cometendo um erro, por quê? Eu achava, antes eu dava tempo de qualidade. Só que tempo de qualidade para ela não se importava. Para ela, uma das últimas coisas. Se eu estava lá com ela ou não, dane-se. O que ela se importava, ela se sentia amada, é quando eu tinha atos de serviço. É isso que marcou para ela. E aí eu entendi. Eu falei, é isso. Eu preciso comunicar amor na linguagem que a pessoa entende. Então, a relação com minha mãe mudou completamente. Pare e pense. Das pessoas que você ama, seus parentes, qual que é a linguagem do amor que ela gosta de receber? Será que você parou para pensar e analisar qual é a linguagem do amor? Será que você está entregando para ela aquilo que ela percebe, que ela entende? E linguagem é a palavra-chave mesmo, né? Porque se eu falasse tudo isso que eu estou falando aqui em russo, vocês não entenderiam direito. Então, se você está falando uma linguagem do amor que a pessoa não entende, ela não vai sentir. Então, se você dedicar muito tempo de qualidade e a pessoa não se importa com isso, ela não vai perceber. Então, descubra a sua forma, descubra a forma das pessoas que estão ao seu redor e mude a sua linguagem. Um segundo exemplo para ilustrar. A minha esposa, Carol. A linguagem do amor que ela mais gosta de receber é tempo de qualidade. E eu não sabia disso. No começo do relacionamento, eu brigava direto com ela. Por quê? Eu sou muito independente, eu fazia as coisas sozinhas. Eu queria fazer por conta própria. Então eu sou o tipo de pessoa que, preciso ir no mercado, eu vou sozinho, resolvo e volto. Eu sou tão independente que eu sou o tipo da pessoa que vai no cinema sozinho. Na época que tinha cinema e podia ir, eu não me importava. Tô a fim de ir no cinema, eu vou e vou sozinho. A Carol já não. A Carol é o oposto. Ela é muito importante. Vamos ver televisão? Vamos ver junto. Vamos jantar? Vamos jantar junto. Vamos no mercado? Vamos junto. E eu lembro assim que eu falo, Carol, a gente precisa resolver aqui comprar leite, pão aqui para casa. Vai lá no mercado. Ela fala, sozinho eu não vou. Eu falo, pô, Carol, eu tô ocupada aqui, ajuda tal. E a gente brigava por isso. Quando eu li as 5 linguagens do amor, eu entendi. Para ela, a primeira linguagem do amor era tempo de qualidade. E aí eu fui falar assim, Carol, é isso, né? Ela falou, é isso, eu quero tempo, o tempo inteiro estamos juntos. E aí eu quis aprofundar e entender. E aí eu descobri uma coisa que foi revelador. Eu falei, Carol, me explica, né? Por que isso? O que você sente, né? Quando você vai sozinha? E ela falou uma coisa que me marcou muito. Que foi, Vini, quando eu vou no mercado sozinha, eu me sinto abandonada. Eu penso, poxa, não tem ninguém para ir comigo, nem no mercado, então ninguém me ama. E aí eu falei assim, nossa, eu nunca tinha passado e pensado sobre isso. Mas agora que você está falando, para você é isso, então faz sentido. E aí quando eu entendia que ela se sentia abandonada, eu parei de querer forçar ela a fazer coisas sozinha. Eu ajustei a linguagem dela para a gente fazer coisas juntos. E aí a gente foi criando um vínculo e uma intimidade muito maior. Qual que é o meu caso? Eu sou uma pessoa que amo receber através de atos de serviço. E aí, depois de alguns anos entendendo esse conceito, a Carol começou a falar na minha linguagem. Antes ela não gostava, ela falou assim, que serviço, nada a ver, não vou ficar te servindo. Só que aí ela entendeu o que ela fazia por mim. Se ela quisesse me agradar, atos de serviço era a linguagem que me pegava. Então eu lembro um dia até que ela foi levar a nossa cachorrinha pro pet shop para tomar banho, e ela voltou e ela trouxe um pão com presunto e queijo da padaria. A alegria que ela me viu
quando eu recebi, aquilo foi transformador, porque eu falei assim, nossa, uma coisa tão barata, você ficou tão feliz. E eu falei, é isso, eu fico feliz, porque eu senti que você me demonstrou amor, aquilo impactou pra mim. Eu tava aqui em casa e do nada chegou um pão, presunto e queijo à tarde, na fome, e você fala assim, olha que maravilha. Falando pão, presunto e queijo, passem no Rodão Atacadista, comprem aí a promoção bacana. Ricardo, aquele abraço, desconto pra galera que assistiu a live, e é isso. Então, fecha parênteses aqui pro Merchan. Brincadeiras à parte, eu acho que é isso, né? A gente tem que levar a vida numa boa, tem que brincar sem ser sério. Mas voltando à história, é isso. Ela trouxe, entendeu a minha linguagem do amor e a relação melhorou e mudou completamente. Então, se a gente quer falar sobre felicidade, relações humanas não tem preço, né? Não compra. Então, teve aí a pessoa que perguntou da relação de dinheiro e felicidade. Dinheiro é importante, a gente tem que trabalhar, isso vai ajudar a realizar vários dos nossos sonhos, dar melhor condição de vida, mas é isso, a gente quer ter dinheiro para melhorar as relações com as pessoas, para ter mais amor, para ter mais conexão, e dá para ter isso também até com pouco dinheiro. Então, desenvolver, focar no amor, nas relações humanas é extremamente importante. 5 Linguagens do Amor é um best-seller, recomendo a leitura, e isso funciona na vida pessoal, isso funciona no trabalho, isso funciona com seus clientes. Então aqui é uma live de empreendedorismo. Quem empreende, vende para alguém. Se você vende para alguém, será que não seria interessante você saber o que o seu cliente se importa? O que para ele é um ato de amor? Será que é você ter tempo de qualidade com ele? Será que é você fazer palavras de afirmação, dar um presente, uma lembrança? Então é um conceito que dá para usar em todas as esferas, em todos os momentos. 5 Linguagens do Amor é uma ótima dica para você quando a gente fala de felicidade e boas relações. Bom, o Lucas levantou aqui a mão que tem mais uma pergunta. Lucas, tem algum comentário, pergunta, ou o pessoal falando das 5 Linguagens do Amor? É uma pergunta sobre as 5 linguagens do amor, perguntaram se existe alguém com mais de uma linguagem do amor. Ótima pergunta. As 5 Linguagens do Amor já fala que é sobre amor. Então as 5 linguagens, todo mundo gosta das 5. Então, assim, todo mundo gosta de receber as 5 linguagens do amor. O que eu falei, qual é a sua principal, é porque, em geral, tem uma que se destaca mais. Mas você gosta de receber todas as outras. Todo mundo gosta de receber amor de uma maneira ou de outra. O interessante é você saber qual que é a sua principal deste momento, da sua fase de vida. E isso é interessante. Ao longo da nossa vida, a gente vai mudando. Às vezes, o que é mais importante para minha fase de vida é tempo de qualidade, para um outro momento é toque físico. Olha o que a gente está vivendo, a pandemia. A gente não está podendo abraçar e beijar as pessoas, então a gente sente saudades. Talvez, se a gente tiver a oportunidade de beijar, abraçar, tocar as pessoas, isso vai ser muito importante. Outro ponto para aprofundar, a gente vai entender que a forma como a gente recebe amor, gosta de receber, pode ser diferente da forma que a gente demonstra amor. Então, muitas vezes, eu gosto de receber amor com atos de serviço. Só que eu posso estar demonstrando com palavras de afirmação. Eu posso estar dando para o outro uma linguagem diferente daquela que eu gosto de receber. E aí você vê que começa a ter uns conflitos, né? Porque você fala assim, poxa, eu gosto de receber de um jeito, mas eu dou de outro. E aí aquela pessoa, muitos relacionamentos a gente começou a resolver, curar e ajudar, porque as pessoas começaram a entender. Eu lembro de um caso que a pessoa falou assim, nossa, quando eu descobri, você me ensinou esse conceito das 5 linguagens do amor, Vini, melhorou meu relacionamento. Por quê? O meu marido, ele nunca falava que me amava, ele nunca demonstrava isso. Eu pensei, poxa, eu acho que ele não me ama, ele não fala, porque para ela, a principal linguagem do amor, eram palavras de afirmação. Só que aí, quando a gente explicou que tinha atos de serviço como uma linguagem do amor, ela falou, nossa, o meu marido todo dia de manhã preparava o café da manhã, me levava, então ele sempre serviu, ele sempre fez isso a vida inteira por mim. Então quer dizer que ele me amou a vida inteira e demonstrou com uma outra linguagem? Sim, a vida inteira ele demonstrou com uma outra linguagem e você não percebia. Quantas vezes a gente já não ouviu o caso? Você nunca fala que me ama, aí outra pessoa fala, mas eu faço tudo por você. O que está acontecendo? Uma está falando palavras de afirmação e a outra está falando atos de serviço. Se as pessoas não entendem, a comunicação não vem, ela não sente e gera briga, gera atrito. E aí, entendendo as 5 linguagens do amor, a gente melhora e muito os nossos relacionamentos.
Então, parem, pensem, estudem, descubram as 5 linguagens do amor das pessoas que estão próximas de você. E assim, não tenta adivinhar. Você pode perguntar, fala, eu estou assistindo uma live no Rodão Atacadista, descobri esse conceito das 5 linguagens do amor, vamos colocar no papel? Vamos fazer o ranking? Como que você gosta de receber amor? Coloca de 1 a 5 e aí conversa com a pessoa. Segunda dica, conte para as pessoas qual é a linguagem de amor que você mais gosta de receber. Porque muitas pessoas ao seu redor podem estar te demonstrando amor de um jeito que você não percebe. E aí você falar para elas o que é importante para você é a melhor maneira de receber. Então, isso é muito bom. Então, beleza, este é o conceito das 5 linguagens do amor. Só para eu ter noção de tempo, Lucas, quanto tempo a gente já teve de live aqui? Temos exatamente 52 minutos de live. Caramba, já passou quase 1 hora, tô aqui empolgado falando, nem percebi, primeira vez que eu bebo água aqui, então a gente tem mais o quê? 6 minutos, 8 minutinhos para encerrar, para ficar em 1 hora. Então deixa eu trazer conceitos rápidos aqui para falar sobre felicidade também. Vocês sabiam que a maioria das pessoas gastam 90% do seu tempo focando nos 10% que faltam da sua vida, ao invés de aproveitar aquilo que tem. Então, muita gente passa mais tempo focando nos 10% que faltam na sua vida do que aproveitar e agradecer os 90% que a gente tem. Isso é muito comum, a gente faz isso, né? Ah, tô preocupado o tempo inteiro. Você está preocupado com o quê? Ah, com aquilo que falta, que eu quero uma promoção, que eu queria isso que não tenho na minha vida. A gente passa o tempo inteiro preocupado com essas coisas. E aí você fala assim, nossa, essa estatística não tá boa. Se eu passo 90% do meu tempo preocupado com os 10% que faltam, eu sempre vou estar sofrendo. Então, pera lá, será que eu preciso sofrer? O mundo já está complicado, a gente já está passando uma pandemia. Será que eu preciso gastar todo o meu tempo naquilo que está faltando na minha vida? Então esse processo de ter consciência de focar naquilo que você tem, naquilo que você gosta, naquilo que você é grato, valorizar. Se a gente tem saúde, a gente já está ótimo. Se a gente tem saúde e um emprego, nota 10. Então assim, se a gente tem saúde, emprego e família e bons relacionamentos, poxa, beleza, sempre tem algo a mais que a gente pode conquistar, mas não pode ser isso que vai tirar o meu bem-estar, a minha felicidade. Então, este é um primeiro ponto para eu falar aqui. Uma segunda coisa que eu queria falar é, eu tenho uma dinâmica que eu faço em todos os meus cursos, nas empresas, que é o seguinte, é montar a sua lista de felicidade. Se você tivesse que colocar no papel uma lista de 100 coisas que te trariam felicidade antes de morrer, quantas coisas você conseguiria colocar no papel? E há 10 anos eu faço essa atividade, eu dou um tempo para as pessoas começarem a fazer, e para minha surpresa, as pessoas não conseguem completar a lista. Faça esse teste aqui, comece aqui na live e depois tente concluir. Se você tivesse que montar uma lista de 100 coisas, e pode colocar o que você quiser que te traga felicidade, quantos itens você consegue colocar? Será que você consegue chegar em 100? Já teve filme sobre isso, já teve artigo, e eu reparei que as pessoas, elas não param e põem no papel. Elas falam assim, o dia que eu me aposentar, eu penso nisso. O dia que eu tiver todo o dinheiro do mundo, eu penso nisso. Não, pessoal, comece agora. Coloque a sua lista no papel agora. E aí você vai ver que é muito mais difícil do que você imagina. Colocar no papel é o primeiro passo para você se programar, para você ter consciência, para você saber o que verdadeiramente me traz felicidade, o que é importante para mim. Será que é família? Será que é saúde? Será que é conquistas? Será que é evolução, aprendizado? Será que é espiritualidade? Cada um vai ter a sua lista. Felicidade é uma coisa única, cada um vai ter a sua. Só que você precisa saber, só que você precisa ter clareza. Para você ter clareza, faz o teste, coloca no papel, vê quantos itens você consegue colocar. E aí eu já te adianto alguns ensinamentos que eu tenho com 1 década fazendo essa atividade. Em geral, as pessoas travam em 20, 25 itens. E aí a gente começa a analisar e a gente descobre uma coisa. As pessoas geralmente colocam o quê na sua lista da felicidade? Coisas grandes. Comprar uma casa, ser financeiramente independente, viajar ao mundo. E aí você fala, de quanto em quanto tempo coisas grandes acontecem? Elas acontecem a cada 10, 20, 30 anos. Comprar uma casa pode ser 30 anos que você demora para comprar.
Então, se todos os itens da minha lista são coisas grandes e futuras e que demoram, eu estou associando no meu inconsciente que a minha felicidade é uma coisa difícil, é uma coisa futura, é uma coisa longa. E aí você fala assim, pô, tá errado. Eu não posso associar no meu inconsciente que felicidade é uma coisa difícil. Tudo bem na sua lista ter coisas grandes, ter uns sonhos altos, mas na sua lista tem que ter coisas médias, pequenas e até micros. Quais são os mínimos momentos de felicidade? É poder tomar um café gostoso, apreciar o café, é poder tomar uma cerveja com os amigos, é poder fazer um jantar com a família. Pô, isso são coisas do dia a dia, é poder tomar um banho quente. Isso são coisas micro que a gente pode aproveitar no dia a dia. Quando você tem essa consciência que na sua felicidade tem que ter coisas grandes, médias, pequenas e micro, tudo muda. Você começa a olhar a vida de uma perspectiva diferente. Você para de focar nos 10% que faltam. Você começa a falar assim, nossa, olha coisas bacanas que eu posso ir curtindo no meu dia a dia, que vão me ajudar a ter clareza, que vão me trazer emoções positivas, que vão me ajudar na minha felicidade e no meu bem-estar. Então, esse tipo de aprendizado, esse tipo de insight mudou muito a minha vida, mudou muito os meus alunos e com certeza é um desafio para vocês. Faça a sua lista, coloque, você vai ver que vai ser difícil e aí você vai ter essa consciência, quebre em coisas menores e comece a praticar com frequência. Então, dei alguns conceitos aqui, a live de 1 hora é curta, a gente não consegue falar tudo, mas é muito importante esse tema. A gente está precisando de coisas leves, coisas boas, que a gente desenvolva e dê para as pessoas amor, carinho. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se a gente quer um mundo mais feliz, com mais amor, deixa eu cuidar de mim primeiro também, deixa eu recarregar as minhas baterias para que eu possa fazer isso para as pessoas. E saber que o Rodão Atacadista acredita nisso. O Ricardo, quando me conheceu, foi numa palestra que eu dei também, ele falou assim, nossa, que legal, deixa eu divulgar isso dentro da empresa, deixa eu divulgar isso para os clientes. Então, associar bem-estar e felicidade para vocês que acompanham o Rodão é super importante, é muito bacana e, acima de tudo, é uma mensagem importante. A gente precisa estudar sobre esse tema, a gente precisa dedicar tempo e a gente precisa demonstrar amor e carinho para as pessoas. Então, fica aqui o meu presente. Eu não sei se o Lucas tem algum comentário final que a gente queira fazer, mas a ideia era passar um pouco de conhecimento, de ciência, de dedicar conhecimento através de livro, pesquisas e também de uma maneira leve, com histórias, contei um pouco da minha história, um pouco da minha família e tudo mais. Lucas, algum comentário final seu aí ou do pessoal? Muitas pessoas agradecendo pela live, falando que é uma ótima live, muitas pessoas indo atrás do livro que você falou e todos agradecendo, falando bastante gratidão pelos ensinamentos. Pô, muito legal, né? Gratidão é uma palavra muito importante, né? Então, a gente ser grato pelas coisas, aproveitar, curtir. E eu lembro de uma frase que, se eu pudesse encerrar com essa frase, eu acho que faz todo sentido, que é o seguinte: as pessoas que não sabem aproveitar o que têm não serão felizes quando tiverem mais. Então essa frase ela é profunda. Se você não sabe aproveitar aquilo que você tem, você não vai ser feliz se você tiver mais. Então isso é um ponto muito importante. Gratidão é você ser grato pelas coisas que você tem também. O que você já tem hoje que você pode ser grato, que você pode valorizar? Você pode querer ter mais, você pode buscar, você pode contribuir e crescer. Mas eu não posso perder esse sentimento de, poxa, deixa eu ser grato pelas coisas que eu tenho, pela oportunidade, pela chance que eu ganhei. Então, aproveitando para agradecer todo o time do Rodão Atacadista, que foi nota 10, fizeram uma infraestrutura campeã, coisa de cinema aqui, essa qualidade de câmera aqui, vocês estão de parabéns, estou impressionado, fiquei muito feliz, pessoal muito simpático, muita gente boa, e é isso, é sempre muito bom estar perto de pessoas que geram energia positiva, que trazem o bem e que, acima de tudo, a gente sempre busque cuidar da nossa felicidade. Então é isso, pessoal. Prazer, eu sou o Vini Kitahara, tenho o Instagram aí, felicidade.vini. Quem quiser continuar conhecendo o meu trabalho vai ser um prazer. E que você foque na sua felicidade e passe isso para o mundo, que é muito importante. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pela live, um abração a todos, até a próxima.